Passamos, irmãos, para o momento da palavra, nesse momento. Pode baixar um pouquinho, Zé, por favor. Essa noite estarei falando um pouco sobre o tema Confie e Espere no Senhor. Confiar e esperar no Senhor. É mais fácil, às vezes, nós falarmos isso do que nós vivermos, não é verdade, irmãos? Porque confiar e esperar ainda é algo difícil de ser praticado em nossas vidas. Por exemplo, a espera de um resultado médico, como isso nos causa ansiedade, nos causa medo. Às vezes perdemos até a confiança em Deus pela espera de alguma coisa, espera de um resultado, espera de uma ligação. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite, o quanto é difícil vivermos essa questão da espera, da confiança em Deus, mas é algo que nós precisamos refletir, é algo que nós precisamos viver em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos diante da palavra de Deus. Então, o texto base para essa reflexão se encontra em Tiago. Tiago, capítulo 5, lerei apenas 2 versos, do 7 ao 8. Os irmãos podem estar abrindo assim suas Bíblias, e vou pedir para que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia ou aplicativo aberto, porque a gente estará toda hora voltando para o texto bíblico, né? Estaremos fazendo uma exposição bíblica sobre esses 2 versos. Então, Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O verso 7 do livro de Tiago, capítulo 5, meus irmãos, começa nos dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes. O texto começa nos dizendo sobre algo que é muito difícil de ser vivido em nossos dias atuais, até pelas ocasiões que nós vivemos, até pelas dificuldades e ansiedades que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Exercer paciência nos dias de hoje não se trata de algo fácil de ser vivido, de exercer paciência. Exercer paciência é algo desafiador, é algo que podemos chamar de tortura para muitas pessoas. Exercer paciência diante de uma sociedade que vive viciada, por exemplo, em fast foods, em iFoods, uma sociedade que tem que ser tudo para hoje, tem que ser do meu jeito, do meu modo, uma sociedade em que as informações nos chegam de uma forma veloz, informações que estão debaixo dos nossos dedos, basta apenas um clique para que possamos acessar, ter acesso a essas informações. Vivemos em uma sociedade onde as famílias não têm mais tempo para uma refeição ao redor da mesa. Vivemos ocupados demais, vivemos estressados demais, vivemos sem tempo, como se o mundo fosse acabar amanhã. Não temos mais paciência para as coisas simples da vida, como, por exemplo, esperarmos para o preparo de uma refeição, ou até mesmo não temos paciência para o preparo de uma refeição. Não temos paciência no trânsito, basta acontecer alguma coisa que já é motivo para nós sentarmos a mão na buzina e falarmos coisas que nós não deveríamos falar enquanto cristãos. Não temos mais paciência para explicar mais de 2 vezes uma coisa a outra pessoa. Não temos mais paciência para ouvir a dificuldade do nosso próximo, alguém que esteja precisando ser ouvido, consolado, confortado.
Não temos mais paciência para ficar uns minutos a sós em oração. Parece que o silêncio da oração é algo que nos incomoda, irmãos. Os irmãos já perceberam isso? Entramos em oração, parece que vai nos incomodando, que nós não conseguimos às vezes ficar uns minutos a sós na presença de Deus. E às vezes nós pensamos, por que isso está me incomodando? E nós não sabemos às vezes responder o porquê. Parece que nós estamos perdendo tempo. Parece que se ficarmos minutos ou até mesmo horas em oração, não estaremos produzindo nada. E isso nos causa desespero. Isso nos causa impaciência. E há muitas pessoas também perdendo a paciência, meus irmãos, pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço perdão, os irmãos, eu estou com um pouco de sinusite, está um pouco travado tudo aqui, a voz. Então, há muitas pessoas também perdendo a paciência pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se cansaram de esperar. Há muitas pessoas que não acreditam mais que um dia Ele irá voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Há muitas pessoas dizendo, aonde está o seu Deus? Aonde Ele está? Ele prometeu que ia voltar, mas até agora nada. Já se passaram mais de 2000 anos. Aonde está o teu Deus? Ele prometeu voltar. Há muitas pessoas também, meus irmãos, que por causa dessa impaciência, dessa ansiedade frenética na qual nós vivemos na pós-modernidade, não estão mais nem aí pela volta de Jesus. Os seus corações, as suas mentes não desejam mais o Maranata. Maranata, irmãos, é uma expressão usada que vem do aramaico, que significa vem Senhor, vem Senhor. A igreja atual na qual nós estamos vivendo, meus irmãos, muitas não desejam mais a volta de Jesus. Não se fala mais sobre a vinda de Jesus, não se fala mais sobre o final dos tempos. Cada dia mais as pessoas estão gostando de viver nesse mundo e desejando cada vez menos estar na glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a espera da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode morrer em nossas vidas. Ele está voltando e Ele voltará para buscar a sua igreja. Meus irmãos, não há como nós cristãos vivermos, preste bastante atenção nisso que eu vou dizer, não há como nós vivermos sem desejarmos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como nós vivermos sem o desejo de estar com Ele, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar que somos peregrinos nesse mundo. Estamos apenas de passagem, o nosso lar, a nossa morada não é daqui, não é deste mundo, e é por causa disso, meus irmãos, que o nosso coração precisa estar ardendo em chamas pela volta do nosso Senhor. O nosso coração precisa estar esperançoso. O nosso coração, a nossa mente precisa desejar as coisas que são celestiais, as coisas que são do alto, onde a traça e a ferrugem não consomem. E cada vez menos, meus irmãos, nós desejarmos as coisas que são terrenas, as coisas que são passageiras desse mundo. Aonde está o teu coração nesta noite? O texto nos diz, acompanhe comigo, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago, meus irmãos, está nos ensinando que ter paciência é esperarmos no Senhor. Ter paciência é não perdermos a confiança nas promessas de Deus. É esperar que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá para buscar, para assim reinarmos, para nos buscar e assim reinarmos eternamente com Ele, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Precisamos entender, meus irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Precisamos entender que para o Senhor um dia, meus irmãos, é como 1000 anos. Olha só o que Pedro vai nos dizer no capítulo 3, do verso 8 ao 9. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Há muitas pessoas hoje julgando isso. Cadê o seu Deus? Onde Ele está?
Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça. Ele te ama e é por isso que Ele não quer que ninguém pereça. Primeira coisa que precisamos entender é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E como é difícil nós entendermos isso, irmãos. Não há como nós, irmãos, em nossa pequenez, em nossa limitação humana, tentarmos entender Deus, tentarmos entender os planos de Deus. Em teologia, meus irmãos, nós chamamos Kairos, o Kairos de Deus, e nós chamamos para o tempo humano Cronos, o tempo dos homens. O Kairos de Deus, o tempo dos homens, que é o Cronos, é diferente. O tempo de Deus se torna diferente do nosso, irmão. Sendo assim, meus irmãos, o tempo dele é diferente, o nosso tempo é diferente do nosso Criador. Como entendemos um Deus, meus irmãos, que nele subsiste todas as coisas? Veja só, meus irmãos, o que nos diz o texto de Romanos, capítulo 11, do verso 34 ao 36. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois nele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Salmos capítulo 52, verso 1. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. Como entendemos, meus irmãos, o tempo de Deus? Pois Ele age segundo a sua vontade, Ele age segundo a sua soberana vontade. Todo o tempo, toda a criação, tudo que existe neste mundo está sob o controle de suas mãos. Ele é quem governa, Ele é o soberano, Ele é o justo, Ele tem toda a autoridade, todo o governo pertence a Ele. Ele é o bondoso, Ele é o amoroso, Ele é o bom pastor. Tudo está nele, tudo foi feito para a glória dele. Todo louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há como, meus irmãos, sabermos o tempo de Deus. E na verdade, meus irmãos, nós não devemos procurar em saber qual é o tempo de Deus. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Mas não procure saber o tempo de Deus. Que momento Ele vai realizar, que momento vai fazer, se vai ser hoje, se vai ser daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Se nós pensarmos assim, meus irmãos, tenho certeza que isso trará frustrações sobre as nossas vidas, porque o nosso tempo irá chocar com o tempo de Deus. Aquilo que nós achamos que é perfeito, aquilo que nós achamos que seria o ideal, aquilo que nós achamos que seria bom para nós, não será o modo, não será o tempo no qual Deus realizará todas as coisas sobre as nossas vidas. O que nós precisamos entender, meus irmãos, o que nós precisamos saber, e isso deve ser o suficiente para as nossas vidas, é saber que Ele está no controle. Ele está no controle de nossas vidas. Nós precisamos confiar e deixar Deus agir em nossas vidas conforme a sua soberana vontade, não conforme a nossa, não conforme o nosso tempo, mas conforme o tempo dele. Nós precisamos saber, irmãos, apenas que a vontade de Deus, ela é perfeita sobre as nossas vidas. Entenda isso nessa noite, a vontade dele sobre a sua vida é perfeita. Pois é isso que nos diz Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, sobre as nossas vidas é perfeita. Confie nisso, que o seu coração, nesta noite, achará descanso. Confie que a vontade dele é perfeita sobre as nossas vidas e o seu coração achará descanso. No final do verso 7 ainda, meus irmãos, o texto do Tiago vai nos dizer assim:
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador, meus irmãos, espera com paciência o precioso fruto da terra. O bom lavrador sabe que precisa esperar o momento certo para colher os seus frutos. Caso contrário, o bom lavrador ele não terá a boa colheita. O bom lavrador sempre terá o cuidado de plantar no momento certo e aguardar com paciência até que chegue o dia tão esperado da sua colheita. O bom lavrador sabe que se ele plantar no momento errado ou plantar sem planejamento nenhum, ele não irá colher bons frutos. O bom lavrador sabe, se ele não tiver paciência, se ele não souber esperar, a sua colheita será um fracasso. A sua colheita não estará toda perdida. O bom lavrador sabe, meus irmãos, que a colheita virá. Um dia ela virá. Ele sabe que basta apenas esperar, basta apenas ter paciência, que o dia certo irá chegar. Pois essa ilustração, meus irmãos, que Tiago está usando sobre o lavrador, é para nos ensinar, meus irmãos, que as promessas de Deus irão se cumprir. As promessas de Deus irão se cumprir. Tiago está nos ensinando que é preciso nós confiarmos nas promessas de Deus. É preciso confiarmos que Jesus irá cumprir com tudo aquilo que um dia nos prometeu. É preciso confiar, meus irmãos, que Jesus não está apenas no controle deste mundo, mas Ele está principalmente no controle de nossas vidas. Quando falamos, meus irmãos, sobre esperar no Senhor, estamos falando sobre confiança. Confiarmos que Jesus, confiarmos que Ele está conosco, confiar que Ele está cuidando de nós. Pois nada acontece por acaso, nada pega Deus de surpresa, nada foge do seu controle. Ele está no comando, por mais que às vezes nós duvidemos disso, por mais que às vezes a nossa fé fique abalada, Ele continua no comando, Ele está na direção de nossas vidas. E quando nós aprendemos, meus irmãos, a confiar em Jesus, o nosso coração se acalma, o nosso coração se acalma, o nosso coração ele não se turba mais, o nosso coração vive em paz. Olha só, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se agite, não se desespere, não perca a paciência, mas espera somente, espere em mim, aprenda a esperar em mim. Confie em mim, porque no momento certo as coisas irão acontecer. No momento certo, eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, derramarei as minhas bênçãos sobre você, sobre a sua família. No momento certo, eu te darei o livramento. No momento certo, as portas irão se abrir. No momento certo, você encontrará luz no final do túnel. No momento certo, eu te resgatarei do deserto e lhe mostrarei tudo aquilo que tenho sonhado para a sua vida. Diante das lutas, meus irmãos, diante das adversidades, espere somente em Deus. Não se turbe o vosso coração quando as tempestades vierem sobre a sua vida. Não se desespere, mantenha calma, porque o nosso Mestre Jesus está na direção, Ele está no comando. As tempestades podem vir, as águas podem até entrar no barco, os inimigos podem se levantar, principados e potestades podem tentar nos atingir, mas o nosso Deus Todo-Poderoso continua no comando de nossas vidas. O leão da tribo de Judá é o nosso Deus, é quem nos protege, é quem nos guia dos nossos passos, é Ele quem nos faz vencer diante das adversidades da vida. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso porto seguro. Confie nisso nessa noite, meu irmão. Talvez você não possa enxergar isso nesse momento. Talvez a sua visão não esteja clara a respeito disso, dessa confiança
dessa calmaria que nós encontramos em Deus. Mas coloque perante Deus a sua confiança, diga para o Senhor os seus temores, diga para Ele que você está com medo, pois Ele escuta as nossas orações, Ele escuta, meu irmão, a sua aflição. Diga para o Senhor que a tempestade parece grande demais, diga para Ele segurar em suas mãos e lhe dar a fé que você precisa para atravessar essa tempestade. Diga para o Senhor Jesus: me ajude a esperar, me ajude a ter calma, acalme meu coração que se agita dentro de mim, acalme os meus pensamentos, acalme as minhas emoções. Mas, Senhor, que nessa noite eu possa sair daqui confiando em Ti, que o meu coração não se desespere mais diante das adversidades, mas que eu possa encontrar em Ti consolo, conforto e ajuda nas adversidades. Me ensina a esperar em Ti, Senhor. Me ensina a depositar toda a minha confiança em Ti, Jesus, meu Salvador. Esperar, meus irmãos, esperar é confiar que Jesus está no controle de todas as coisas. Esperar é confiar que Jesus está no controle de todas as coisas. Salmos capítulo 9, verso 10 nos diz assim: os que conhecem o Teu nome confiam em Ti. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti. Pois o Senhor jamais abandona os que Te buscam. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor, meu irmão. Confie que no momento certo os frutos virão. No momento certo você irá colher o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu casamento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Partindo, irmãos, para o final, o verso 8 do texto de Tiago. O verso 8 vai nos dizer assim, acompanhe comigo. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração. Eu queria destacar nesse finalzinho do verso 8, meus irmãos, a frase: fortalecei o vosso coração. E diante dessa frase, meus irmãos, surge uma pergunta: como é possível nós fortalecermos o nosso coração diante das adversidades? E para que essa pergunta seja respondida, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, palavra essa que nos edifica, nos ensina, nos transforma, segundo o querer da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Veja, por exemplo, o que nos diz, meus irmãos, Salmos, capítulo 73, verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha só o que vai nos dizer Isaías, profeta Isaías, capítulo 12, verso 2. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. É somente buscando, meus irmãos, a presença de Cristo Jesus em nossas vidas que conseguiremos fortalecer o nosso coração. Porque é Cristo Jesus quem nos fortalece, é somente em Cristo que encontramos paz, é em Cristo que encontramos força e esperança para o nosso viver. É somente em Cristo Jesus que podemos esperar e confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É somente em Cristo Jesus que podemos aquietar o nosso coração e esperar as provisões de Deus, o agir de Deus sobre nós. Precisamos, irmãos, viver uma fé genuína,
uma fé verdadeira, uma fé que produza frutos, uma fé que não duvida. Precisamos nos fortalecer também diante das Escrituras Sagradas, pois é diante da Palavra de Deus, é estudando a Palavra de Deus todos os dias, é meditando todos os dias que somos alimentados. Palavra essa que nos fortalece, nos transforma, nos edifica e nos ensina a vontade do nosso Deus. Precisamos, irmãos, nos fortalecer, pois a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima, está cada vez mais próxima. Finalizando, meus irmãos, eu quero lhe dizer, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque o nosso Mestre Jesus virá, num piscar de olhar, Ele virá. Diante das lutas, meu irmão, espere no Senhor, confie nele, confie que Ele está no comando e que nada foge do seu controle. Espere no Senhor, pois a colheita virá. Espere no Senhor, pois as promessas se cumprirão. Espere no Senhor, pois Ele renovará as suas forças. Espere no Senhor, porque Ele fortalecerá o seu coração diante das adversidades da vida. Que Deus assim nessa noite nos abençoe, através da porção da sua palavra, no meditar das suas sagradas escrituras. Feche seus olhos nesse momento, meu irmão, quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, que nesta noite possamos sair daqui, ó Deus, confiando em Ti. Talvez tenha muitas pessoas aqui nesta noite, Senhor, enfrentando as tribulações, não sabemos quais são elas, mas Tu sonda cada coração aqui nesta noite. Tu sabes aquilo que tem tirado as nossas noites de sono, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem nos deixado irritados, aquilo que tem nos deixado nervosos, ansiosos, aquilo que tem nos deixado depressivos, ó Pai. Que nesta noite o Teu Santo Espírito, Senhor, renove a nossa força, renove a nossa esperança. Que nesta noite o Teu Santo Espírito, Senhor, coloque em nossos corações toque em nossos corações para aprendermos a confiar em Ti, Senhor. Que o nosso coração não se turbe, ó Deus, diante das adversidades. Que diante das adversidades, Senhor, nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Que nessa noite nós possamos sair daqui com essa esperança em nossos corações, que mesmo com o mar agitado, com as tempestades, com as chuvas fortes, ó Deus, mesmo a água entrando em nosso barco, o Senhor continua no comando da nossa vida. O Senhor continua no controle, Senhor. Eu sei que existem coisas que é difícil, ó Deus, de nós entendermos. E é por causa disso, ó Deus, porque nós não conseguimos entender que nós precisamos confiar em Ti. Isso se chama fé. A nossa fé às vezes é muito pequena, Deus. Diante das tempestades, o Senhor mesmo disse para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo da tempestade? Por que vocês estão com medo de perder as suas vidas? Homens de pequena fé. Oh Senhor, nós somos esses homens de pequena fé, Deus. Precisamos aprender tanto de Ti, Senhor. Oh Deus, aumente a nossa fé nesta noite, Pai. Às vezes, Senhor, nós pedimos por tantas coisas, ó Deus. Pedimos por bênçãos materiais. Pedimos por bênçãos que são passageiras deste mundo, ó Deus. E nós pedimos pouco, ó Deus, pelo aumento da nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, nesta noite. Tire de nossas vidas aquilo que precisa ser tirado.
Tire de nossas vidas aquilo que tem nos impedido a crescer espiritualmente, ó Deus. Toque o nosso coração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus.